Dando sequência ao pregão e parecer na indicação número 46/2023, o autor da indicação, Antônio Vieira Cias, matéria análise do projeto de lei 3787/19, que visa alterar a lei 9613/98, lei dos crimes de lavagem de dinheiro, para incluir no artigo 9, como sujeito ao cumprimento da referida lei, os prestadores de serviços de advocacia. O relator, doutor Marcelo Ruivo, da Comissão de Direito Penal, para quem está virtualmente, para quem eu passo a palavra. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, senhor presidente, nosso presidente Sidney Sanches. Boa noite, nosso vice-presidente Carlos Eduardo Machado, doutor Jorge Folena, doutora Edmê, doutora Ana Luísa, representando aqui o presidente da Comissão de Direito Penal, minha colega de comissão, doutora Márcia Diniz, também minha colega de comissão, doutor João Castelar, que sempre também me recebe com muito carinho aqui no Instituto. Saúde então nessas pessoas, a todos e a todas, não consigo ver todo mundo, e eu tenho 10 minutos para fazer a sustentação, como todas as senhoras e os senhores sabem, é um tempo bastante breve, você muito sintético na apresentação do projeto. Para aqueles que não conhecem ainda o PL, o tema central do PL 3787 de 2019 é uma alteração na lei da lavagem de dinheiro, especificamente no artigo 9º, impondo maiores deveres à advocacia brasileira quando se trata de eventuais origens ilícitas de valores que poderiam ser convertidos no pagamento de honorários advocatícios. Esse é um projeto que foi apresentado pela deputada federal do Distrito Federal, originária do Distrito Federal, doutora Bia Kicis, nossa colega advogada, que faz esse projeto especificamente de alteração do artigo 9º num conjunto político-criminal, num conjunto, uma visão de mundo, que propõe também 3 alterações no ordenamento jurídico brasileiro, e eu faço questão aqui de analisar e trazer com muita clareza pelo carinho e o apreço à legalidade. Então, são 3 diferentes alterações legislativas, uma primeira nessa lei especial da Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro, uma alteração no Código Penal, especificamente na receptação, e uma alteração também no Código de Processo Penal. Nós vamos nos ater mais à questão da lavagem de dinheiro, mas faço menção também às outras questões para que se entenda um pouco melhor o conjunto e como é pensada, como é gestada essa noção de alteração. Quando se fala nos deveres, nós vamos olhar com mais detalhe, mas na receptação também teria, no 180, então, do Código Penal, teria uma introdução no artigo 180, que colocaria, então, uma situação no parágrafo 7º, que teria a seguinte redação: equipara-se à receptação qualificada prevista nesse artigo o recebimento de honorários advocatícios que sabe ser proveniente de produto de crime ou influir para que terceiro, de boa-fé, os receba. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Essa é a alteração, então, do Código Penal. Vamos para a alteração do Código de Processo Penal, artigo 330 do Código de Processo Penal, quando fala na indicação de bens, valores, e estabelece aquelas diretrizes para que se receba esses bens e valores como fiança numa eventual liberação daquele que busca o relaxamento da sua prisão mediante fiança. Então, teria um parágrafo 3º que diria assim: em quaisquer das hipóteses anteriores, deverá haver a comprovação da origem lícita dos recursos ativos, bens oferecidos em depósito para fins de fiança, sob pena de indeferimento. Então, deveria haver uma prova daquele que buscasse a entrega de determinados valores, bens ou recursos como valor de fiança, da origem lícita dessa proveniência lícita dos recursos. Todos aqueles que advogam em matéria criminal, não só em matéria criminal, mas conexa, né, por mais longe que seja, conseguem perceber que isso é uma prova muitas vezes difícil de realizar
pensando aqui de que as pessoas poupam os seus recursos sem dizer exatamente de onde veio R$10, R$1.000, R$50, R$2.000. Então, se pensar em algumas pessoas que ainda têm uma vulnerabilidade contábil muito grande, vendedores ambulantes, de onde é que faria essa prova? O que foi vendido para juntar aquele recurso? Então, vejam aqui que nós temos uma situação, talvez, de um pouco de descompasso com a realidade fática do que está sendo apresentado. Então, vamos para a justificativa, porque talvez a justificativa nos ajude a entender um pouco melhor. Nós estamos aqui diante da presidente da Comissão de Criminologia, e é importante se prender ao fenômeno quando vai se analisar uma proposta legislativa. A justificativa diz o seguinte: urge que o Brasil acabe, de uma vez por todas, com essa farra vergonhosa. E por que não dizer criminosa, de recursos ilícitos sendo escancaradamente lavados na forma de honorários advocatícios, inclusive utilizado para fins de fiança, o que se proíbe neste projeto de lei, e que, na prática, redunda em outra forma de lavar recursos ilícitos. Pagamento de honorários, então, seria lavar recursos ilícitos. Pelas razões expostas, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para aprovação do projeto de lei, e mais ou menos como nós costumamos ver. Então, me parece fundamental, e foi isso que está colocado no parecer, aqueles que não tiveram oportunidade de ler, e nós entendermos, pelo menos, assim, o núcleo da prestação de serviço de advocacia e o que é a advocacia. E me parece, e isso nós conversamos profundamente na Comissão de Direito Penal, com vários membros da Comissão de Criminologia, vejo aqui agora a doutora Márcia com a câmera aberta, e vamos lembrar bem, meus colegas, que nós pensamos qual é o núcleo da advocacia. E o núcleo da advocacia se dá numa relação de confiança, que todos os senhores e as senhoras fazem diariamente, que nós fazemos, estou aqui no meu escritório, é trabalhar representando pessoas que confiaram a nós seus direitos e que confiaram a nós seus direitos, e a interpretação de fatos que muitas vezes sem a relação de confiança não seria possível. O núcleo dessa relação de confiança, a meu ver, está baseado numa noção de sigilo. As pessoas confiam em nós porque sabem que nós temos um dever de não expor aquelas informações. Se nós retiramos esse dever de sigilo, não sei se cria um espaço de confiança. E é a mesma pergunta que poderia se fazer do paciente com o seu psiquiatra, do crente com aquele perante o qual ele confessa determinados fatos em algum tipo de religião, alguma espécie religiosa. Vejam, esse dever é um dever que faz parte do fenômeno, não é um dever jurídico. Ele está na essência, ele é da ontologia, ele é da própria natureza do fenômeno. Sem essa noção de confiança, me parece que não tem advocacia. Que não é nem pensar na advocacia se ela é remuneratória ou se ela é pro bono. Que sem a confiança, a relação não se estabelece. E, portanto, não há, a meu ver, uma situação de advocacia efetiva diante das dificuldades. Pensar em mega operações aqui só vai complicar muito mais o que nós temos. Então, o projeto ele muda o artigo 9º, como eu dizia, estabelecendo um inciso novo, que é colocando a prestação de serviço da advocacia como aqueles profissionais obrigados a reportar determinadas informações. No artigo 10º, no artigo 10 da lei, no 11 diz o seguinte: deverão comunicar ao COAF, na sua falta, o órgão regulador, fiscalizador da sua atividade, aqueles sujeitos obrigados, né, que nós já estamos trabalhando então, na minúcia aqui, na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, a não ser a não ocorrência de propostas, transações, operações passíveis de serem comunicadas. O objetivo disso está claro na justificativa, é que é considerado, então, um grupo muito suscetível de receber recursos financeiros oriundos de atividades ilícitas. Grupo esse composto pelos advogados e escritórios e sociedades de advocacia, sobretudo no recebimento de honorários contratuais e advocatícios.
Eu passo, então, senhor presidente, senhora secretária-geral da nossa Comissão de Penal, representando o doutor Márcio Barandier aqui, doutora Ana Luísa, uma análise do nosso ordenamento jurídico brasileiro, já passado por essa visão do fenômeno da advocacia, e é o Estatuto Constitucional, efetivamente, do exercício da advocacia. O Brasil, diferente de outros ordenamentos, tem reconhecidamente, em termos constitucionais, a importância da advocacia para a busca da justiça. Né? O artigo 133 é uma conquista da democratização brasileira, onde se diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável os seus atos e manifestações no exercício da profissão. A indispensabilidade do advogado não é estabelecida por norma constitucional, ela é reconhecida pela Constituição. A advocacia existiu em todas as constituições. Então, em 88, o que tem é o reconhecimento do exercício da advocacia para essas situações. E aí, é claro, o advogado como fiscal da lei, fiscal efetivo da lei, não fiscal institucional da lei, mas fiscal efetivo, de que analisa situações pré-envolvimento judicial, em âmbito administrativo, e também é fundamental nessa situação, então, para o acesso à justiça e para a realização de uma sociedade justa. E é um dos objetivos da República. E, às vezes, quando nós analisamos a advocacia, se esquece do artigo 3º, onde está claro que o nosso objetivo como sociedade, como Estado Democrático de Direito, é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, justiça não é um termo vago para nós, mas é, sim, um dos elementos fundantes, um objetivo da República Brasileira. E com isso, eu gostaria de analisar uma metodologia que já foi utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, e faço aqui menção a um julgamento que está em andamento, mas o seu relator é aquele da apreciação da posse de drogas para consumo próprio, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele oferece uma metodologia de controle de constitucionalidade baseada no dever de proporcionalidade. Então, analisar qualquer inconstitucionalidade a partir de uma metodologia que já foi pensada em outros países, já foi pensada por nós. Nós temos uma clareza muito grande da importância da proporcionalidade entre constitucionalistas e entre penalistas. Penalistas, diria que Miguel Reale e Juarez Cirino, dois sempre trouxeram a importância da proporcionalidade para a estrutura do nosso ordenamento. E, portanto, passo agora, então, uma análise bastante sintética, mas desenvolvida em 3 níveis, e 3 níveis escalonados e sucessivos. Primeiro, nível de adequação da proposta legislativa. É adequada essa proposta legislativa para o fim que ela se pretende? E aí é uma análise que todos os teóricos dizem que é uma análise empírica e valorativa, a partir da realidade que se tem. A primeira pergunta que poderia se fazer, aquele que quisesse questionar o PL, ou quisesse estudar o PL, é por que especificamente os profissionais liberais da advocacia seriam tão suscetíveis, vulneráveis, teriam essa visa atrativa do controle? Por que não outros profissionais liberais? Parece que igualmente expostos, quem presta serviço de advocacia aqui sabe muito bem. Médicos, engenheiros, arquitetos, contadores, comerciantes, em termos gerais. Por que aqueles comerciantes que não são de joias, que não são de pinacoteca, não estão expostos? Então, parece que não é adequado especificamente centralizar nos advogados. O teste, se ele para na primeira etapa, ele não precisa fazer a segunda etapa, mas vamos adiante. A necessidade da lei. Me parece que a necessidade da lei também cumbaria de novo esse projeto, porque nós temos aqui já previsto no Estatuto da Advocacia como uma infração disciplinar no artigo 34, que é prestar em concurso com o cliente ou terceiros a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. E se fosse para lavar dinheiro, é evidente que o advogado não trabalhava como advogado, mas ele fraudava a lei. Nós temos também uma amplitude muito grande no artigo 29,
baseado na legislação italiana, era um projeto do FER, e depois foi mais adiante se ampliando, que é um projeto onde diz que no artigo 29 respondem todos aqueles na medida da sua culpabilidade. Por último, senhor presidente, nós temos a terceira etapa, que é a proporcionalidade em sentido estrito. E a pergunta é: se é uma justa medida, se é adequado essa obrigação legal e o ganho que se tem com essa obrigação legal. Se essa obrigação legal do dever de reportar não macularia propriamente a essência do exercício efetivo da advocacia. E aí, por um lado, se tem um incremento da proteção do bem jurídico, talvez a administração da justiça, na lavagem de dinheiro, que não é pacífico também na doutrina, e, por outro lado, uma restrição do dever de sigilo, uma restrição da possibilidade de uma ampla defesa efetiva, de um contraditório, de um acesso à justiça e do livre exercício de uma profissão regulamentada. A profissão da advocacia é regulamentada, ela tem um estatuto, que é um estatuto de proteção do cliente, e não só do profissional que exerce a atividade dentro do que está estabelecido na regulamentação profissional. Com isso, eu agradeço a atenção das senhoras, dos senhores, meus confrades e confreiras, aqui nessa sala, no plenário histórico, que só tenho uma tristeza ao fechar aqui a exposição, que é não estar presente no Rio de Janeiro, falar aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado, Tomacelo, obrigado. Bom, em discussão, o parecer, doutor Castelar. Então, vamos lá. Vamos finalizar aqui. Carlos Eduardo. Acho que vai. E o TED? Botou o TED? Tá. Senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora dos trabalhos, colegas aqui do plenário físico, presencial, e do plenário virtual, especialmente um grande abraço para o meu querido amigo e parceiro, relator desse parecer, doutor Marcelo Curi. Minhas saudações. Senhor presidente, esse Miro disse que não está ouvindo. Vai de encontro. Miro não está ouvindo. Fala mais próximo. Ele vai de encontro à legislação. Melhorou? Melhorou. Quem está virtualmente está escutando melhor? Ok. Mudando o microfone aqui, então. Ele vai de encontro a uma recentíssima alteração na legislação brasileira no que diz respeito ao exercício da advocacia. E em 2022, a Lei 14.365 estabeleceu que, mesmo nos casos de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, ou seja, só se bloqueia o patrimônio daquele que é investigado ou réu em ação penal. Poderá, e apaguei aqui, desculpa, poderá ser liberado até 20% dos bens para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei de Drogas. Então, senhor presidente, primeiro que é importante que se tenha em conta que o advogado, sobretudo o advogado criminal, e falo aqui na qualidade de advogado criminal, representante de uma entidade de classe, não falo dos advogados empresariais, que certamente também lidam na sua atividade com valores significativos, os advogados dos bancos, os advogados das corretoras de valores, das instituições financeiras, de uma maneira geral. Enfim, o fato é que nós não defendemos o crime, nós defendemos direitos, nós defendemos os direitos fundamentais. Então, a remuneração pelo pagamento do exercício desse tipo de defesa, ela a par da observância do sigilo das relações profissionais que se tem com as pessoas que são defendidas pelo escritório de advocacia, o que nós defendemos são direitos e nós temos que ser remunerados pela defesa que se exercita. Imagine, Vossa Excelência e todos aqui dessa sala sabem disso, essas mega operações, esses maxi processos, como definiu o Ferraioli, né, com dezenas, às vezes centenas de réus, com denúncias, com 500 páginas. Um advogado tem que parar a vida dele inteira para preparar uma defesa que se faz em 10 dias.
O Ministério Público fica 3 anos para preparar uma denúncia de 500 folhas. O advogado tem 10 dias para fazer a resposta à acusação. Então, esses casos que levam anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, sobretudo quando tramitam nas cortes superiores, com ações penais com foro privilegiado, que tem um rito próprio. Enfim, o advogado tem que ser remunerado à altura. Então, senhor presidente, eu estou apoiando vivamente o parecer emitido pelo doutor Marcelo Ruivo e peço que o plenário também acompanhe o que foi proposto ali. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Carlos Eduardo. Vou pegar aqui. Senhor presidente, eu vou na mesma linha aqui do Castelar, lembrando que isso é um tema recorrente, não é? Que nem redução da maioridade penal. A cada hora vem um novo parlamentar que acha que vai se eleger com essa linha punitiva. Também a advocacia tem sido alvo de inúmeros projetos nessa mesma linha. Quando eu entrei para a Ordem, já há mais de 20 anos, na primeira vez que eu fui integrar o Conselho, eu fui fazer um parecer no ano de 2003, analisando inúmeros projetos de lei, que eu aglutinei num parecer só, cujo tema era exatamente esse: a obrigação da advocacia ter que denunciar a origem dos valores de seus clientes honorários se houver suspeita com relação à ilicitude daqueles valores. Quer dizer, há quase que uma tara, né, de que os advogados, o cirurgião plástico não tem, o arquiteto, quando faz o projeto de uma casa, não tem, né, a empresa de engenharia está construindo uma casa, não tem. O advogado, esse sim, tem que sempre, não, vou prestar o serviço. Quanto é que é a sua consulta? 1.500, mas me mostre antes aqui a origem do seu dinheiro. Quer dizer, é um absurdo. Numa relação, como disse muito bem o Marcelo Ruivo, parabenizo ele pelo parecer, uma relação de confiança. Por ocasião da reforma, posteriormente, já passados 10 anos, por ocasião de uma reforma na lei de lavagem de dinheiro em 2012, onde se colocaram até a obrigação de determinadas assessorias terem que prestar informação, a matéria já foi debatida e nem o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, teve coragem de colocar que a advocacia tinha a obrigação de denunciar a origem dos valores de seus clientes. Há um parecer da Procuradoria-Geral da República, onde a única obrigação do advogado na relação com o seu cliente é emitir a nota fiscal dos valores recebidos. Então, quer dizer, é uma pena que a gente tenha reiteradamente que perder tempo com isso, com essa perseguição aos advogados, como se isso fosse uma forma inteligente e salutar de combater o crime. Vamos obrigar amanhã que os padres no seu sacerdócio, no confessionário, tenham também que denunciar caso ouçam algumas confissões que narrem ilícitos. Ou seja, há uma gama de atividades onde as pessoas tomam conhecimento de práticas ilícitas, os médicos, os psicanalistas, e, obviamente, pela relação de confiança, não tem essa obrigação de denunciar. E o alvo principal, como disse o Castelar, é sempre a advocacia criminal. O que eles querem, efetivamente, é limitar o direito de defesa, não é? É criar uma forma de que as pessoas com os bens bloqueados ou os advogados, tendo que denunciar, que as pessoas não possam contratar advogados para a sua defesa. Mas, felizmente, o Congresso Nacional, o legislador, é muito maior do que esses projetos, vamos dizer, amalucados, vou usar essa expressão, que já vem desde 2003, eu estou falando, 2012, o parecer da Procuradoria-Geral da República, que recentemente aprovou uma lei em sentido oposto, em sentido liberando 20% dos valores apreendidos para pagamentos de honorários, respeitando a grandeza do trabalho do advogado, especialmente em matéria criminal, onde a pessoa precisa ser devidamente assistida para que, por acaso, não seja vítima de uma injustiça. Essas minhas considerações, presidente. Parabenizo o Marcelo aí pela abordagem do projeto. Obrigado. Obrigado, candidato. Tem um próximo aí? Doutor Josemar. Boa noite, presidente, todos presentes, querido Folena, Edmê, membros presentes virtual e presencialmente. Saúdo o relator Marcelo Ruivo e o indicante Antônio Cias. Eu acho que o Carlos Eduardo Machado ele contextualizou bem. Esse projeto de lei ele tem que ser entendido dentro de uma moda que estava muito em evidência até recentemente,
né, de caráter populista, né, fascistoide, né, de recrudescimento do processo penal, o avanço contra as garantias fundamentais, é o pacote anti não sei o quê, tantas medidas contra aquilo e assim por diante. E quando a gente vê a autora desse projeto, isso fica claro, fica evidente. Eu não vou me repetir aqui, todos já falaram, mas esse projeto é uma sucessão de equívocos, com a devida vênia, bobagens. Né? É uma criminalização da advocacia, sobretudo a advocacia criminal, faz do advogado um delator, um dedo duro, nunca vi isso, ou seja, confunde o próprio papel institucional das funções, a função essencial da justiça, conforme a Constituição, e vai se tornar um X9. E viola o próprio direito de defesa, porque, ainda que determinada pessoa pague o advogado com recursos oriundos de prática criminosa, ele tem direito até a defesa dele, por advogado. Advogado fazer chegar aquilo, inclusive, até porque isso, e o parecer ressalta isso, outras profissões não têm esse encargo, não têm essa obrigação de procurar saber de onde que para pagar, para contratar aquele serviço. Enfim, apoio o parecer que ele seja aprovado. Obrigado, presidente. Obrigado, Tagicema. O indicante. Boa noite, presidente. Boa noite, doutora Edmeia, Polena também. E parabenizar aí o parecerista, o Marcelo, né, pela brilhante parecer emitido, tá? E vai exatamente no sentido daquilo que a gente propõe, aquilo que se pensava. Olha, a OAB, o Conselho Federal, já tinha manifestação no sentido de que os advogados não estão obrigados, e essa é a proposta dele, a se inscrever no COAF para denunciar, ou seja, para informar ao COAF os honorários recebidos desse ou daquele cliente, como se fosse possível, a partir daí, identificar a licitude ou não do recurso recebido. Pode ser que uma determinada pessoa envolvida num crime financeiro vá pagar o advogado e ele não tem como identificar na conta dele se aquele recurso é de origem ilícita ou não. Ele é uma pessoa muito rica, muito próspera, você não tem como nem identificar, sem contar os casos em que a pessoa pode estar envolvida numa situação e está exatamente defendendo o oposto. Ó, eu não fui eu que pratiquei o crime, ou ó, aquele ato praticado não configura crime. Então, quer dizer, obrigar os advogados a informar ao COAF cada recurso recebido, como o próprio Conselho Federal propõe, olha, é uma quebra de sigilo da advocacia, né? É uma quebra, o advogado estaria quebrando o sigilo profissional, denunciando, quebra a relação de confiança cliente-advogado. Então, quer dizer, eu vi, assim, uma desnecessidade do projeto e, como não tinha um parecer adequado à altura, eu resolvi trazer isso aqui para o IAB para ser debatido. Mas eu tinha olhado muito pelo lado da ética, o Conselho Federal e a própria OAB já põem o advogado que recebe recursos em sua conta para aplicação e quando está em conluio com o cliente. Não é o caso. Então, para isso tem um estatuto próprio, tem o Conselho de Ética, que já se encarrega disso. Eu achei uma interferência, uma ingerência na advocacia. Eu quero parabenizar o relator e apoiar a aprovação nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Tarcísio. Bom, em esgotados os debates, não tem. Em votação. Manuel, coloca. Vamos aprovar aqui. Aclamação. Então, aprovado por aclamação. Bom.